Olá, vou comentar agora o artigo 16. Veja bem. O Tribunal de Justiça tem sede na capital do estado, Manaus, jurisdição em todo o território do estado, ou seja, em todo o estado do Amazonas, o Tribunal de Justiça do Amazonas pode exercer a sua jurisdição. Agora, o Tribunal do Amazonas não pode exercer a sua jurisdição em Rondônia, no Acre, em Roraima, não. Só no Amazonas, tá? Beleza. E o Tribunal de Justiça compõe-se de número de desembargadores fixados no artigo 30. Na verdade, o número de desembargadores está fixado no artigo 428. E esse artigo 428 diz que o Tribunal de Justiça do Amazonas tem 26 desembargadores. Isso você já sabia, já falei de forma repisada aqui nos comentários anteriores. Eu vou fazer questão de colocar o artigo 428 aqui na tela, veja bem. Cadê o artigo 428? Aqui o artigo 428, veja bem. O quadro de magistrado do Poder Judiciário é integrado dos seguintes cargos: 26 desembargadores. Aí, 26 desembargadores. Depois, tantos juízes de direito de segunda entrância, que é os juízes da capital, e tantos juízes de direito substitutos de carreira e juízes de direito de primeira entrância, que são os juízes do interior. Beleza? Ok. Então, espero que você tenha compreendido o artigo 428. Ao se fazer a leitura do artigo 16 da Lei Complementar 17, não se deve fazer a referência ao artigo 430, e sim ao artigo 428. Tá, beleza? O Poder Legislativo, quando criou a Lei Complementar 17, em 1997, fez uma referência equivocada ao artigo 430. Na verdade, ele estava querendo fazer a referência ao artigo 428. Tá? Beleza. Tranquilo. Até aqui tudo bem. Vejamos o parágrafo 1º do artigo 16. Ó. Ao tribunal é atribuído o tratamento de egrégio. Então, se a pessoa vai fazer uma comunicação formal, um ofício, um memorando, algum documento formal, ele tem que escrever, por exemplo, vai colocar o endereçamento, aí tem que colocar ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Não deve ser feita a referência da seguinte forma: ao Tribunal de Justiça. Não, deve ser feita ao egrégio Tribunal de Justiça. Né? Ao se falar sobre o Tribunal de Justiça, tem que adotar o tratamento de egrégio, né? O egrégio Tribunal de Justiça fez isso, etc. Beleza? Isso é o que o artigo 16, parágrafo 1º determina. E continua. Aos membros do Tribunal de Justiça, os 26 desembargadores, é atribuído o tratamento de excelência. Isso aí, né? Todos nós já sabemos, né? O desembargador tem o tratamento aí de excelência, tá? E o título do membro do Tribunal de Justiça é o título de desembargador, que é o cargo também, né? Existem 26 desembargadores. Tranquilo. Então, para ter o título de desembargador, tem que ser membro do Tribunal de Justiça, ou seja, tem que ser aí um magistrado, tem que ser um magistrado que faz parte aí desse grupo de 26 pessoas que participam como membros do Tribunal de Justiça. Beleza? Desembargador são esses 26. Tá, ok? Beleza. Se você consultar o site do Tribunal de Justiça, tejam.juiz.br, rapidamente você clica na guia institucional e rapidamente você verificará quais são os nomes, quais são os desembargadores, os 26 desembargadores aqui do Tribunal do Amazonas. Ok. Parágrafo 2º do artigo 16. O tribunal possui órgãos julgadores, órgãos diretivos
e como integrante de sua estrutura administrativa a Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas. Então, perceba que a gente já mencionou, quando a gente comentou o artigo 15, a gente mencionou que o Tribunal de Justiça é a segunda instância, ele se divide em 3 órgãos diretivos, em 9 órgãos julgadores e em vários órgãos, inúmeros órgãos administrativos, né? Então, os órgãos diretivos são o presidente do Tribunal de Justiça, o vice-presidente do Tribunal de Justiça e o corregedor-geral de Justiça. E os órgãos julgadores são 9. Eu vou até colocar aqui na tela, veja bem. Os órgãos julgadores são 9. São 9. O Tribunal Pleno, que são a união de todos os 26 desembargadores, né? O Conselho da Magistratura, que são 5 desembargadores, primeira, segunda, terceira e quarta Câmara Civil, ou Câmara Civil isolada, primeira e segunda Câmara Criminal, né? Todas essas 6 câmaras isoladas com 4 desembargadores cada uma, lembrando que o presidente do tribunal e o corregedor-geral do tribunal não fazem parte de nenhuma das câmaras civis e de nenhuma das câmaras criminais, né? E também temos as câmaras reunidas, que é formada exatamente pela junção de todas essas câmaras aqui, por isso que o nome é câmaras reunidas, tá? Consequentemente, as câmaras reunidas têm 24 desembargadores, né? O presidente do tribunal e o corregedor não fazem parte das câmaras reunidas porque eles não fazem parte de nenhuma das câmaras civis e de nenhuma das câmaras criminais. Agora, o vice-presidente do tribunal, ele faz parte de uma dessas câmaras cíveis ou de uma dessas câmaras criminais, tá? De uma dessas câmaras isoladas, o vice-presidente do tribunal vai fazer parte. Por isso, o vice-presidente do tribunal também fará parte das câmaras reunidas e o vice-presidente do tribunal será, inclusive, o presidente das câmaras reunidas. Beleza? Ok. Aí os órgãos administrativos, temos inúmeros órgãos administrativos. A ESMAN, que é a Escola Superior da Magistratura, a EASTEJAN, que é a Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Perceba que a ESMAN é uma escola que ministra cursos para os magistrados. E a EASTEJAN é uma escola que ministra cursos para os servidores, né? Assistente judiciário, oficial de justiça, auxiliar judiciário, etc, etc. Ok? Analista judiciário e etc. Beleza? Ok. Também temos outros órgãos administrativos. Secretaria-Geral de Administração, Secretaria-Geral de Justiça, Divisão de Pessoal, Divisão de Orçamento e outros órgãos administrativos. Ok? Beleza. Então, o artigo 16, ele não tem muita dificuldade, né? Quando você tem esse entendimento amplo da Lei Complementar 17, você não encontra muitas dificuldades para interpretar o artigo 16. É bem tranquilo o artigo 16, na verdade. Ok? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto para fazer mais comentários. Ah, tá. Só para finalizar o bloco. Perceba que do artigo 15 até o artigo 95 da Lei Complementar 17, nós vamos estudar a segunda instância, né? Ou seja, nós vamos falar dos desembargadores, vamos falar do vice-presidente do tribunal, do presidente do tribunal, corregedor-geral de justiça, vamos falar do tribunal pleno, do Conselho da Magistratura, da primeira Câmara Civil, das câmaras cíveis, das câmaras criminais, das câmaras reunidas. Nós vamos falar de tudo isso, do artigo 15 até o artigo 95, tá? Porque a lei dedicou o artigo 15 até o artigo 95 para falar das regras e normas sobre a segunda instância, ou seja, sobre o Tribunal de Justiça, sobre os 26 desembargadores. A partir do artigo 96 em diante, a Lei Complementar 17 se dedicou a falar regras da primeira instância, do primeiro grau de jurisdição, que são os juízes. Juiz de direito, juiz de substituto de carreira, juiz de direito auxiliar. Beleza? Ok? Então, nesses primeiros momentos aqui, nós vamos falar muito aí da segunda instância, tá? Até logo, vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo.